Mais uma vez chegando até você, e especialmente nesta quarta-feira, para dizer coisas que compreendo são necessárias na nossa vida espiritual. Você sabia que a vida física pode ser um reflexo da vida espiritual? Quantas vezes você não está bem fisicamente? É porque espiritualmente você está mal. Então nós precisamos de entender que fomos feitos por Deus, portanto nós temos o DNA de Deus na nossa vida. Temos o lado espiritual e o lado humano, material, terreno. O nosso corpo foi feito do pó da terra. Se você analisar as propriedades do seu corpo, seja na pele, seja na carne, seja nos ossos, seja em qualquer parte do seu organismo, você vai observar que ele tem a mesma propriedade, as mesmas propriedades que tem no solo terrestre. Então isso aí é para comprovar que nós somos feituras de Deus, criados por Deus, feitos por Deus, e não tem como desvencilhar disso. Se pudéssemos fazer uma análise do nosso ser espiritual e pudéssemos comparar com o DNA de Deus, no sentido clínico, nós iríamos entender que temos também parte de Deus na nossa vida. Então não há como desassociar uma coisa da outra. Somos terrenos, humanos, mas temos também o privilégio de termos a natureza de Deus, a presença de Deus, a manifestação desta presença maravilhosa no nosso ser. Então nós precisamos compreender isso para que a gente possa parar de resistir diante das verdades que encontramos em Deus. Tem muita gente que acha que o Deus dele é o dinheiro, o Deus dele é a fama, o Deus dele são as coisas desta vida, ou que nem existe Deus na vida dele. E aí esta pessoa vive assim, muitas vezes ansioso, muitas vezes preocupado, muitas vezes cheio de ódio, muitas vezes levando uma vida que não é boa, não é tranquila, não é o ideal. Mas não compreende que falta a presença de Deus na vida. Então vejam, falando ao coração, tem essa preocupação, despertar em você o Deus que existe na tua vida. Despertar em você o Deus que já existe na tua vida. De alguma forma ele está aí. Você pode tentar abafá-lo, você pode às vezes ignorá-lo, você pode até declarar que não gosta dele, que não tem nada a ver com ele, mas é impossível. É como comparar você com seu pai e com a sua mãe. Se você analisar, tem uns detalhes nos dedos que vão identificar, tem detalhes nos olhos que vão identificar, tem detalhes na boca que vai identificar, no rosto, no nariz, na orelha, em outras partes do corpo que identifica. Ele parece-se com o pai nisso ou naquilo. Parece-se com a mãe nisso ou naquilo. Assim como você nasceu de alguém e trouxe a marca deste alguém na vida, você nasceu de Deus e trouxe essa marca de Deus na tua vida. Quando Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos chegou para ele com muita empáfia, com muita razão, com muita teoria, e Jesus disse: olha, você pode ser tudo isso, pode ser príncipe, pode ser mestre, pode ser filósofo, pode ser tanta coisa, mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E ele falou: mas isso aí, ele entrou em parafuso, né? Ele falou: mas eu nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer. Ele, como era um filósofo, como era um mestre, conhecia as teorias existentes na época, ele pensou em reencarnação, ele pensou em tudo aquilo que normalmente as teorias levantam como tentando explicar a origem do ser humano. E Jesus disse: não, eu estou falando de nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Porque uma coisa é você nascer fisicamente. Você nasceu da água, não é verdade? Você, quando foi gerado no ventre da sua mãe,
você estava dentro de uma bolsa e essa bolsa cheia de água. Um dia a bolsa estourou, você nasceu. Você nasceu da água, fisicamente. Aí o próprio Jesus está dizendo, tem que nascer do Espírito também para ter a vida espiritual. Nasceu da água para ter a vida física. E precisa nascer do Espírito para ter a vida espiritual. E aí, você, para nascer da água, nascer como ser humano, você não escolheu pai, nem mãe, nem lugar, nem cor, nem tamanho, nada. Você não escolheu, decidiram por você. Agora, nascer do Espírito depende de você, só de você. Seu pai pode te ajudar, eu posso te orientar, outra pessoa que conhece a Deus pode te dar uma dica, algumas dicas, pode te dar uma mãozinha nisso aí, mas a decisão é somente de você. Você que tem que tomar a decisão. Por isso, Nicodemos entendeu que ele precisava nascer de Deus, porque ele já tinha toda a marca de Deus na vida, mas não sabia. E quando ele nasceu, ele assumiu o compromisso com Jesus. Tanto é que quando Jesus morreu, você vai ver Nicodemos, quando todos correram de Jesus, Nicodemos está lá para pedir o corpo de Jesus, para sepultar o corpo de Jesus, porque ele assumiu compromisso com Cristo. E na vida é assim, se nós não assumirmos compromisso com Deus, nós vamos ser pessoas pela metade. Não vamos ser uma pessoa inteira, pela metade. E por não ter a outra metade, já viu falar aquele negócio de duas laranjas cortadas ao meio, a laranja se junta, forma uma só? Assim é o ser humano. Você é uma parte humana, uma parte espiritual. Se não juntar as duas coisas e as duas estiverem vivas, você vai sair cambaleando por esta vida, cheio de dúvidas, cheio de dificuldades, cheio de tristeza, cheio de frustração, cheio de decepção. Aí você, assumindo o compromisso com Deus, ou seja, nascendo na vida espiritual, aí você, mesmo enfrentando lutas, problemas, decepções, frustrações, dificuldades, você tem um lado que é mais forte, o espiritual. E ele te dá graça, te dá poder, te dá autoridade e você vai vencendo todas as coisas. Pensa nisso, meu amigo. Pensa nisso, minha amiga. Você é de Deus, você nasceu de Deus. Se Deus não está presente na tua vida, você está perdendo muito, perdendo muito. Então abra o coração agora e diga assim, Jesus, entra aqui. Me ajuda a nascer de novo, me ajuda a entender estas verdades e você vai desfrutar de um tempo novo de transformação, de mudança, de regeneração, de perdão, de alegria, de paz, de esperança, de fé, de vida eterna. Bom, falando ao coração, já tem 7 minutos que eu estou aqui falando com você, tenho mais 23 minutos pela frente, porque dura meia hora. E eu quero fazer 2 orações com você, eu quero ministrar uma palavra bíblica ao seu coração, daqui a pouco eu vou ler na Bíblia, eu quero compartilhar um testemunho com você, eu quero conduzir você a conhecer mais este Deus, a chegar mais perto deste Deus e a desfrutar de uma vida melhor. Saiba que eu posso te ajudar muito, muito mesmo. E se você quiser ser ajudado assim, pessoalmente, é só vir aqui na Betel. Nós temos culto toda quarta-feira, portanto hoje, 7h30 estaremos num culto aqui. Se você vir, eu vou te receber. E se você me procurar lá na frente, eu terei prazer de conversar com você e dizer que eu estou pronto aqui para te ajudar. Ou então um outro pastor, uma outra pessoa da igreja estará aqui somando comigo neste processo de ajuda e transformação de vidas para que possam servir melhor a Deus. E no domingo eu tenho 2 cultos, tenho 10 da manhã, o primeiro culto, 7 da noite, o segundo culto. Venha conhecer a Betel. Nós ficamos no setor Bueno, aqui na Avenida T3 com a T8. Aqui nós temos trabalho para criança, aqui nós temos trabalho para adolescente, aqui nós temos trabalho para os jovens, aqui nós temos trabalho para as mulheres, aqui nós temos trabalho para todas as pessoas, de todas as áreas. E temos cursos bíblicos, temos curso de casais, queremos te ajudar em tudo. Estamos prontos e preparados para te ajudar em todas as áreas do viver. Então eu espero você aqui na Betel. Espero mesmo, de coração. Venha no hoje, né? Venha hoje, quarta-feira, 7h30, ou venha no domingo, pela manhã ou à noite, e vamos viver uma vida espiritual ativa. E você vai ser uma pessoa completa. Sendo completa, você será muito melhor. Sendo melhor, você fará muito mais sucesso nesta vida. E o que é melhor, quando terminar a sua existência aqui, olha, o seu lugarzinho está garantido no céu.
porque Jesus disse, eu vou preparar lugar para vocês, depois volto para buscar. Então, no dia que terminar a sua existência, que Deus está aqui te buscando para morar lá, descansar lá na presença dele. Isso é só para quem tem Jesus no coração, porque ele é o caminho que nos leva a Deus. Isso é muito importante, muito importante. Então, eu quero fazer a primeira oração do programa de hoje. Eu quero ler aqui alguns nomes de pessoas que vêm somar comigo, porque as pessoas que contribuem com o programa estão me ajudando a fazer o programa. E é sempre importante você associar num trabalho como este, porque se eu estou sendo abençoado por Deus, por diariamente estar aqui abençoando vocês, vocês que contribuem com o programa, estão também compartilhando estas bênçãos com outras pessoas. Então, somos juntos canais de bênçãos na vida de muitas pessoas, porque se não fosse vocês contribuindo, eu já teria parado com esse trabalho há muito tempo. Eu tenho aqui alguns nomes, né, de pessoas que vêm somando comigo nessa tarefa. Tenho aqui o nome do Eronildo Rodrigues dos Santos, de Goiânia, da Ivone Aparecida Gomes, de Abadiânia, aqui em Goiás, de Glauciene Fernandes de Paula, de Goiânia, Daniel Soares Rodrigues, de Goiânia, e também Meire Araújo, de Brasília, Distrito Federal. Acho que eu tenho mais uma lista aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, me parece que eu já li todos os nomes que eu tenho aqui. Então é isso. Eu quero orar por vocês agora. Senhor Deus e Pai, rogo a tua bênção no nome de Jesus sobre todas essas pessoas que contribuem com o programa, que me ajudam financeiramente a manter este programa no ar. Abençoa, recompensa, prospera, fortalece, dá vitória, faz com que cada sonho, cada projeto destes teus filhos e filhas sejam realizados e que eles sejam felizes em tudo. E no nome de Jesus eu declaro a bênção de Deus, a recompensa do Senhor na vida de todas essas pessoas. Amém. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho. O nosso testemunho vem de longe, lá do Rio Grande do Norte. É a Divina Lúcia Machado. Ela diz assim: prezado pastor gentil, é com muita alegria que participo do Falando ao Coração. Uma oportunidade honrosa em minha vida. Acompanho o programa já há muitos anos e grandes coisas Deus tem feito em minha vida, através das ministrações bíblicas, das orações no altar da intercessão e das campanhas dos salmos. Tenho um imóvel de aluguel e há muito tempo estava fechado, não conseguia alugá-lo. Pessoas visitavam o imóvel, mas não conseguia fechar nenhum negócio. Coloquei diante de Deus a minha necessidade. Deus ouviu o meu clamor rapidamente. Consegui alugar o meu imóvel e agora estou muito feliz pela resposta das minhas orações. Obrigado, pastor gentil, por nos levar a conhecer mais a Deus a cada dia e assim experimentarmos as grandezas da sua glória. Deixo a todos do Falando ao Coração o meu abraço de gratidão e ao meu Deus eu dedico toda a honra, toda a glória. Amém. Divina Lúcia Machado, do estado do Rio Grande do Norte, Nordeste brasileiro. Que alegria divina saber da sua vitória. Parabéns por ela, né? É assim, nós temos em Deus a resposta daquilo que buscamos, mas precisamos buscá-lo, né? Por falar em campanha dos Salmos, já são 964 semanas propondo as campanhas dos Salmos. E agora eu fiz uma mudança grande na maneira de fazer a campanha. A partir da semana passada, e nós estamos agora na segunda semana dessa nova temporada da campanha dos Salmos, eu vou fazer a campanha de todos os Salmos, do primeiro ao último. E alguns, por certo, teria muita dificuldade de ler como era feita a campanha. 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes no total. Então a nossa campanha agora vai ser feita de todos os Salmos, lendo uma vez por dia, só que durante 7 dias. Então começa hoje, segunda-feira, continua amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, durante 7 dias você lê o salmo da semana. Então veja, facilitou muito, não é? Então todos vocês podem fazer. Vai ter semana que nós vamos ter muitos salmos para ler, porque são muitos versículos. Por exemplo, quando chegar na semana do Salmo 119, são 176 versículos que nós temos que ler num dia só. Mas tudo bem, a gente tira de letra.
você já estava acostumado, muitos de vocês já estavam acostumados a ler 100 vezes por semana, agora lê uma vez por semana, 2 dias a mais, 7 dias, e a bênção de Deus vai ser grande da mesma forma. Quando a gente começou falando ao coração, nós criamos essa campanha dos Salmos, e tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Então, vamos viver este mover de Deus através dessas campanhas, e você observa que todos os testemunhos aqui compartilhados, as pessoas sempre dizem, eu fiz a campanha dos Salmos, orei no altar da intercessão. É assim, é fonte de bênçãos, é fonte de vitória para todos vocês. Eu quero ler neste instante uma mensagem bíblica, ou quero ministrar uma mensagem bíblica, e para isso eu quero ler no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Preste atenção nessa leitura. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. Eu tenho aqui nesta passagem um momento sui generis na história de Cristo Jesus aqui na terra. Quando ele recomendou os discípulos que fizessem uma consulta popular para saber o que as pessoas pensavam dele. Eles saíram a campo, saíram perguntando, o que você pensa de Jesus? O que você pensa de Jesus? O que você pensa de Jesus? Terminada esta consulta popular, eles voltaram até Jesus e disseram, Senhor, nós já temos a resposta do povo sobre quem eles dizem ser o Senhor. Eles, pois não, então fala para mim. Aí eles falaram, olha, a maioria diz que o Senhor é João Batista. Uma grande parte diz que o Senhor é Elias. Outra boa parte diz que o Senhor é Jeremias. E outra importante parte diz que o Senhor é um dos profetas. E aquilo não agradou muito a Jesus, não. Não agradou. Ele disse, mas é isso que eles falaram? Sim, o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, Jeremias, um dos profetas. E vocês que me conhecem de perto, que convivem comigo esse tempo todo, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, tomando a frente dos demais, disse, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta alegrou o coração de Jesus. Ele ficou feliz com aquela resposta, porque os outros falaram aquilo que eles achavam, aquilo que eles pensavam, sem conhecer direito. E os discípulos falaram aquilo que eles falaram de coração, porque conheciam melhor ao Senhor Jesus. E Jesus gostou. Muito bem, Pedro, você não revelou a carne, os outros sim. Você revelou o Espírito, os outros não. Veja o quanto é importante, eu falei no início do programa, o quanto é importante nós termos uma vida espiritual. Porque as coisas espirituais se entendem pelo Espírito, não é pela carne. Quando você vê alguém criticando Bíblia, dizendo que a Bíblia é um livro vencido, um livro ultrapassado, coisa assim. Quando você vê alguém falando que Deus não existe, que isso é teoria humana, foi gente que inventou, que a origem do homem não é aquilo que os que creem em Deus falam, é outra coisa, é fruto de um Big Bang, é fruto de tanta coisa e tal. Olha, eles estão, não vou condená-los não, porque eles estão interpretando pela mente humana. E a mente humana que é a resposta para tudo. Então, eles procuram apresentar, e tem alguns que seguem, porque, infelizmente, tem cegos guiando cegos, principalmente no sentido espiritual. E aí Jesus, então, diz para Pedro e João, e os demais que ali estavam, vocês revelaram, não foi a carne, não, foi o Espírito, porque realmente eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Deus vivo, e vocês fizeram e falaram certo. E aí Jesus, diante disso, ele disse, olha, e tu és Pedro, viu Pedro? Você é Pedro. Pedro significa cascalho, pedrisco, uma pedra no meio de tantas pedras. E diz, olha, tu és Pedro, e sobre esta rocha, ou sobre esta pedra, edificarei a minha igreja.
Jesus não está falando que é sobre Pedro que ele edificaria a igreja. Muita gente ensina. Não, Pedro é o fundamento da igreja. Pedro é o fundador da igreja. Não, quem fundou a igreja foi Jesus. Ele disse, olha, edifiquei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus está dizendo para Pedro e os demais apóstolos, sobre esta pedra, ele está dizendo, olha, sobre esta verdade que os homens não entenderam, mas vocês compreenderam, a minha igreja será edificada. Ou ele está dizendo o seguinte, presta atenção, para você não errar mais quando alguém te lançar essa dúvida sobre, diz que Pedro fundou a igreja, que a igreja... Não, não tem nada a ver. Jesus está dizendo, olha, Jesus não está dizendo que era sobre Pedro que ele edificou a igreja, está dizendo sobre a verdade pronunciada por Pedro. E qual é a verdade? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, Jesus é a base da igreja, é o alicerce da igreja, é a pedra angular da igreja, rejeitada pelos homens, mas aceita por aqueles que creem em Deus. Então nós precisamos de entender estas verdades para que nós possamos vislumbrar melhor a revelação de Deus na nossa vida e entender que nós somos importantes neste mundo. Então você soma comigo no seguinte pensamento. A igreja foi fundada, Jesus fez o alicerce, fez aquilo que os engenheiros chamam de fundação, fez a base, e aí disse, agora vocês vão levantar a igreja. Então vou edificar a igreja através de vocês em cima da base. Então toda a igreja, para verdadeiramente estar no propósito divino, tem que ter como base Jesus Cristo. E aí nós, os seres humanos, é que demos continuidade naquilo que Jesus começou. Ele disse, edificarei a minha igreja. Isso aí está no futuro. Mas alguém vai dizer, mas Jesus morreu, depois de morto ressuscitou, depois voltou para o céu e disse que edificou a igreja, e aí ele não completou o trabalho? Não, ele deixou o alicerce pronto. Ele deixou a fundação pronta. Ele deixou a base pronta. Aí quem é que edifica a igreja? Aí ele falou para todos os cristãos, isso vale para mim e vale para você. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então Jesus deixou a base pronta, sólida, perfeita, gloriosa, e disse, agora vocês construam o resto. Aí eu entrei na igreja, depois de séculos, que Jesus deixou a base pronta, e essa igreja tem sido, no transcorrer da história, sendo edificada por mim, por você. Nós estamos edificando a igreja do Senhor Jesus. Quando você ouvir alguém dizendo que não precisa ir em igreja, que igreja somos nós, não. Igreja somos nós, é verdade, mas nós precisamos de um lugar onde nós possamos dizer, olha, aqui está a igreja do Senhor Jesus, sobre a base que Cristo, e o restante está sendo construído por nós. Todos nós, os cristãos, estamos levantando as paredes, fazendo o telhado, essa coisa toda, para que a igreja do Senhor seja forte, maravilhosa e gloriosa. Quando eu nasci, começo a lembrar dos meus 5 anos, 6 anos de idade, eu já fazia parte da igreja, já ia à igreja, era bem pequenininha, lá na saída da cidade, às vezes lá na roça e tal, mas com o tempo essa igreja foi sendo edificada, porque a base é perfeita, a base nunca ruiu, nunca acabou, nunca quebrou, nunca foi desgastada pelo tempo. Aí nós estamos construindo. Hoje, a igreja evangélica, o povo que crê em Cristo, o povo que tem Jesus como Salvador, que tem a Bíblia como regra de fé, que tem a consciência de que está estabelecida esta igreja em cima da fundação perfeita, da alicerce perfeito que é Cristo, está andando pelo mundo pregando o Evangelho. Aí tentam impedir a igreja, como os países de governos totalitários, proibindo a igreja na China, na Rússia, Nicarágua e tantos outros, Cuba, toda a igreja está proibida, Venezuela e outros lugares mais, governos totalitários, governos de esquerda, governos comunistas querendo impedir na Coreia e outros lugares mais, impedindo a igreja. Esses lugares só estão andando de marcha ré. Você analisa, vamos pegar 2 Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul.
quando você compara a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, na Coreia do Norte é proibida a igreja. Na Coreia do Sul, nós temos as maiores igrejas. Assembleia de Deus lá é a maior do mundo, Batista é a maior do mundo, Presbiteriana é a maior do mundo. Toda a igreja evangélica que você chegar lá é a maior do mundo. E aí você compara. Coreia do Sul bombando na economia, Coreia do Norte em crise, em dificuldade, em problema e tudo mais. Em Coreia do Sul, liberdade para o povo, com internet. Do Coreia do Norte, o povo não pode ter internet, tem liberdade para nada, não pode andar pelo mundo, não pode fazer nada. Então, é isso. O cristianismo é o poder libertador do ser humano, porque ele tem um pensamento diferenciado. E nós precisamos entender isso. Então, quando Jesus disse aqui, ó, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele diz mais, olha, essa igreja que está edificada sobre mim, que é a rocha, tem a chave que liga, a chave que desliga, a chave que abre, a chave que fecha. Então, como que você vai viver sem igreja? Como você é crente em casa? Não, em casa você é família. Aqui na igreja você exerce a sua vida cristã, você adora a Deus, você tem a comunhão, essa coisa toda. Então, pense bem, tem uma igreja que fala de Jesus, que tem a Bíblia como regra de fé, sirva a Deus de coração, porque aí você vai sair da contramão de Deus e vai andar uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. Te espero aqui na Betel para conversarmos mais sobre tão importante assunto que vai fazer um bem extraordinário na sua vida e na vida de sua família, tenho certeza disso. Quero agora orar com você. Estou aqui com este óleo da unção, lembrando que a unção alegra, a unção cura e a unção protege. E eu quero ministrar esta unção no nome de Jesus na vida de todos vocês. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, neste altar, eu apresento todos os nomes que chegam para mim. Apresento todas as pessoas que oram comigo. E sobre elas, na autoridade do Teu nome, Jesus, eu declaro vitória. Eu declaro alegria, eu declaro prosperidade, eu declaro saúde, eu declaro portas abertas, eu declaro bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Alcança, Senhor, todas essas pessoas onde elas estão agora e manifesta na vida delas o Teu poder salvador, libertador, curador, transformador. E opera maravilhas na vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, eu declaro todas essas pessoas abençoadas por Ti, visitadas poderosamente por Ti e levantadas para viverem um novo tempo, fazendo parte da Tua igreja, igreja que está estabelecida sobre a rocha, e quem está na rocha está na firmeza, está na segurança. Pai, se com todas essas pessoas, é no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Um abraço ungido para você. Fica na paz do Senhor Jesus. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.